Fala Dev, beleza? Tudo certo? Hoje na aula a gente vai aprender a fazer o download de um arquivo via uma API REST. Nicolas, por que em vez de passar o link direto para o arquivo, eu vou usar uma API? Cara, tem vários motivos. Um deles, por exemplo, é a segurança, pelo qual você só quem por exemplo, você tem um arquivo que você não quer que todas as pessoas tenham acesso. Por exemplo, só as pessoas que compraram um curso. Ou então as pessoas que compraram aquele arquivo. Pode ser um e-book, uma videoaula, enfim. E para isso você precisa ter um controle. E para você não disponibilizar o link direto, você pode mandar via API REST e somente as pessoas que comprarem aquele curso, acessarem ali, vão ter acesso. Se você disponibilizar o link direto, fica muito mais fácil de várias pessoas fazerem um download sem nem mesmo ter comprado o curso, né? Por exemplo, ele pode enviar um link para João, para Maria e todo mundo baixar, tá? É mais um bloqueio e uma forma de segurança, tá? É bem tranquilo de ser feito. Existe alguns poréns, mas é bem tranquilo, tá? Aqui a gente está basicamente do mesmo ponto que a gente parou na aula passada, tá bom? Eu só coloquei eu tinha colocado, mas eu tirei. Mas enfim. E a gente vai fazer o download então, tá bom? O que a gente vai fazer aqui agora então? Vou pegar esse BR aqui, só para dar uma espaçada. Deixa 2 aqui. A gente vai colocar aqui um button. Download. É assim ou é o N primeiro? Nunca sei, cara. Vamos colocar aqui. Clique download. Certo? Esse aqui vai ser a função. E a gente vem aqui embaixo, logo embaixo do upload, a gente coloca aqui então o download. Certo? Aqui a gente vai precisar de alguns dados. A gente vai precisar do caminho inteiro do arquivo e do ID dele para a gente buscar o caminho dele. Presumindo aqui, né, que você já tenha um ID, né, qual que vai ser o nosso fluxo aqui? Quando ele fizer o upload aqui do arquivo, ele vai devolver os dados como ID, o caminho, o nome para mim e eu vou salvar numa variável, certo? E depois eu vou usar esses dados para enviar para o back-end de novo e fazer o download, tá? Mas esse vai ser o nosso fluxo aqui. Quando você tiver a sua aplicação normal, cara, basicamente você vai precisar só do ID do arquivo e só, mais nada. Depois você vai ver que é bem tranquilo, tá? Então a gente vai fazer isso agora. Aqui no upload controller, ele está retornando um success. A gente vai tirar esse success, tá? Deixa eu tirar aqui. Vamos colocar aqui upload para ele devolver o objeto inteiro, certo? E aqui no view, o que a gente vai fazer? Em vez desse name, vamos colocar como data, tá bom? Desculpa. E aqui então a gente faz aqui x.data igual a response.data, certo? Tranquilo. E aqui no download, ele vai fazer um console.log em x.data. Show? Beleza. Aqui então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ativar aqui o console. Primeiro a gente vai ter qual que vai ser o fluxo. A gente vai fazer o upload de um arquivo. Ele fez o upload aqui, tudo tranquilo, devolveu tudo aqui bonitinho. Então eu vou clicar aqui em download e aqui então eu tenho todos os dados que eu preciso. Quais são os dados que eu preciso para me enviar para o back-end? Aqui eu preciso basicamente única e exclusivamente do ID, tá? O name a gente vai precisar depois para poder baixar ele, tá? Mas a gente já vai vendo isso daí. Bem, já que a gente já tem os dados de qual arquivo que a gente vai baixar, o que a gente vai precisar fazer, tá? Primeiro vamos fazer a requisição para o back-end, né? Vamos armar aqui a requisição x.$http .get
aqui qual que é a rota, né? Vai ser a download, certo? E aqui, bem lembrado. Aqui, ó, a gente vai enviar, a gente vai usar o template string. A gente vai enviar, não é essa. Não, é essa. E aqui a gente vai enviar o ID. Como que eu sei qual que é o ID? Está salvo em x.data.id, certo? Porque a gente lembra que a gente fez o upload do arquivo e a resposta com os dados foi, a gente pegou e salvou aqui. Então, é isso daí, tá tudo certo. E a gente já envia como parâmetro assim, tá bom? E aqui do lado, o que a gente vai precisar fazer? A gente passa chaves, colchetes, enfim, não sei. Aqui a gente coloca aqui response type 2 pontos. Aqui coloca em caraca, aqui tá errado. Aqui, peraí. Tava fazendo caquinha aqui. Esse aqui para aqui. Isso. Response type blob, certo? Do jeito que tá aqui, com letras maiúsculas, onde que tá, tudo bem certinho, beleza? Depois disso, depois que ele tiver a resposta, coloque o ponto 10 response. E aqui então a gente faz o Paranauê, certo? Agora o que acontece? Aqui a gente já recebeu o arquivo, certo? A resposta já foi o arquivo bruto. Só que a gente precisa, digamos assim, montar um elemento assim, fake, por assim dizer, que ele vai ser inserido aquele arquivo lá dentro, que ele vai gerar um link lá dentro, que vai fazer o download, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui const file URL, pode ser? Não, peraí. URL igual a window ponto URL ponto create object URL. Aqui passa new blob, certo? E aqui a gente passa response.data, beleza? Agora a gente precisa fazer o que? Var file link igual a document ponto create aqui, ó, create element. E aqui a gente vai falar que elemento que ele vai criar, que é um A, certo? E aqui então, file link, peraí, deixa eu arrumar esse negócio aqui, tá meio bugado. Aqui, file link ponto href igual a file URL. Ou seja, aqui eu criei uma URL com um arquivo. Aqui eu criei um link e aqui eu coloquei o link, a URL no link, né? Acho que vocês conseguiram entender. Aqui embaixo, então, eu vou colocar o que? File link ponto set attribute, um atributo que eu vou colocar, que é o de download. E aqui, então, eu vou passar o nome do arquivo que eu quero. Muita atenção, porque nesse caso, como que a gente já salvou o nome, ele vai vir com o nome tudo certinho, não tem muito problema. Mas o que acontece? Aqui tem o nome completo dele. Por exemplo, se é teste, PDF, se é JPEG, se é IMG, enfim, todas as extensões possíveis. Se você colocar ele, por exemplo, se for um PNG e tu colocar que ele é um MP3, ele não vai funcionar. Então, muita atenção quanto a isso. Mas aqui tá tranquilo. x.data, esse é a variável, x.data.name, que é o nome do arquivo que a gente quer. Certo? E agora, a gente vai colocar document.body.append shield file link. Cadê aqui? Isso.
E aqui então, para finalizar, file link ponto click. O que a gente fez aqui? Para explicar para vocês bem passo a passo. Aqui a gente montou uma URL com o objeto de resposta que a gente teve, com o arquivo, certo? Aqui a gente montou um link, uma tag A, certo? Aqui a gente definiu o href desse A como o link do arquivo. A gente colocou como atributo o download e o nome do arquivo que vai ser o arquivo que vai ser feito o download. Depois disso que a gente montou todo o elemento, a gente inseriu isso dentro do body com o elemento tudo certinho. E depois a gente simplesmente deu um clique nele. Tudo isso por baixo dos panos, certo? Então aqui está zerado. O que a gente precisa fazer agora no PHP? Aqui no PHP, primeira coisa, é claro, a gente precisa criar uma rota, beleza? Então aqui vamos, route, get. Outra coisa, eu acabei esquecendo de falar. A rota tem que ser via get. Se não for via get, ele não vai fazer o download do arquivo. Ele vai até gerar um negocinho lá para você fazer o download, mas não vai funcionar. Ele não vai vir no arquivo certo, tá bom? Então aqui vai ser download. Aqui a gente passa então o upload controller, class. Aqui então a gente coloca aqui como download, certo? Ponto e vírgula no final e belezura. Então aqui a gente tem o método de upload funcionando lindamente. E agora então a gente vai fazer o método de download, pubf. Outra coisa, detalhe, aqui acabei esquecendo, a gente precisa passar aqui, ó, como file, certo? Que ele vai receber o ID. Então aqui vai ser o file, beleza? E aqui então a gente precisa pegar esse ID que a gente enviou, buscar no banco de dados todos os dados dele, como o path principalmente, e a gente precisa devolver isso. Como que a gente vai fazer? Bem tranquilo. Aqui, ó, file igual a upload, find, file, beleza? Ou seja, aqui eu estou falando para ele, olha, vai lá no banco de dados e busca o arquivo na tabela uploads com ID x tal y, beleza? Tranquilo. Aqui então a gente vai fazer file igual a storage, path, e aqui a gente vai passar o file path, beleza? E aqui a gente vai fazer um return response. Lembra que aqui em cima a gente tem um JSON? Aqui ó, você vai passar como file, certo? E a gente vai passar aqui então um file, tranquilo. O que está acontecendo aqui, tá? A gente buscou todos os dados do arquivo, aonde que ele está salvo, em que pasta, enfim, beleza? Aqui, o que a gente fez nesse storage path? A gente pegou a facade de storage, que vai manipular os arquivos, e a gente pegou o caminho dele, ou seja, onde que ele vai estar salvo. Por exemplo, aqui ele vai estar salvo em barra home, barra projects, barra aula, barra, sabe, todo o arquivo, desde a raiz até o destino. Com isso, ele gerou um caminho e aqui eu vou ter o arquivo. Então, com o response file, ele vai me enviar o arquivo inteiro, tá bom? E vamos aqui, então aqui está tudo certo. Então, eu acho que só falta a gente testar aqui no browser, né? Então, aqui escolher o arquivo. Bom, aqui eu estou pegando uma foto do curso. A gente fez o upload bateu aqui tudo certinho. Então a gente vai fazer o download. Ó, aqui para você ver, ó, o nome do arquivo, tudo certinho. Aqui também. A gente vai fazer o download. Fez o download e abriu aqui, tudo bonitinho, tá bom?
Dessa maneira, é uma maneira bem interessante e eu acho relativamente simples, né? De você fazer o download de um arquivo que você quer que proteja. Aqui dentro você consegue validar basicamente tudo que você quer. Valida se ele está logado, valida se ele tem autorização para fazer arquivo, valida se ele comprou o curso. Enfim, faz qualquer validação que te dá na telha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e queria pedir o feedback de vocês, se vocês gostaram da didática, se vocês preferem com webcam, sem webcam, enfim, deixa o comentário de vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre a aula, por favor, use o campo abaixo aqui dos comentários, tanto do YouTube quanto do blog DevPro Community. Se você está vendo no YouTube, por favor, dá uma olhadinha no nosso blog lá. Na verdade, não, de certa forma, meio que... faço parte de um blog aí, chama DevPro Community. E lá tem bastante conteúdo legal, tem uma galera bem massa também. Se você quiser participar do nosso Discord, do nosso blog, vai estar com um link na descrição, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou!